Você sabia que pode estar perdendo muito dinheiro toda vez que abastece seu carro? E se eu te disser que aquele famoso número de 70% que muitos consideram mágico, na verdade pode estar fazendo você gastar mais do que deveria? Afinal, qual é a melhor opção para o seu carro e para o seu bolso? Por muito tempo, fomos ensinados que se o preço do etanol fosse até 70% do preço da gasolina, valeria a pena abastecer com etanol. Mas será que essa regra ainda faz sentido? Essa ideia, que parece estar gravada na mente dos motoristas brasileiros, na verdade, tem uma origem bastante específica e remonta a um passado não tão recente. Até o início dos anos 2000, o cenário automotivo no Brasil era bem diferente do que conhecemos hoje. Naquela época, a maioria dos carros no mercado era monocombustível, ou seja, funcionava apenas com álcool ou apenas com gasolina. Isso significava que a escolha do motorista começava já na hora de comprar o carro. Seria um modelo a álcool ou a gasolina? Os carros a álcool tinham uma mecânica particular, com pistões, cabeçotes e taxa de compressão adaptados especificamente para esse tipo de combustível. Em contrapartida, os carros a gasolina eram projetados para extrair o máximo de desempenho desse combustível, com uma tecnologia diferente, mas que proporcionava maior eficiência em termos de quilometragem. Essa distinção entre os motores gerava uma clara diferença de consumo e performance entre os dois tipos de veículos. Enquanto o etanol era mais barato, seu rendimento era inferior ao da gasolina, o que fazia com que os carros a álcool percorressem menos quilômetros com a mesma quantidade de combustível. O ponto de virada ocorreu no ano de 2003, quando a Volkswagen introduziu o primeiro carro flex do mundo, o Gol 1.6. Essa inovação permitiu que os motoristas pudessem escolher entre etanol, gasolina ou uma mistura dos dois ao abastecer. Mas logo surgiu a dúvida: como seria o rendimento desses novos motores flex em comparação com os antigos motores exclusivamente a álcool ou gasolina? Para responder a essa pergunta, foi realizado um estudo que comparou a autonomia média dos carros flex rodando com etanol e com gasolina. O resultado foi que, em média, os carros flex rodando com etanol percorriam cerca de 70% da distância que percorriam com gasolina. Assim nasceu o mito dos 70%. Mas aqui está o ponto crítico. Esse estudo reflete uma realidade de mais de 20 anos atrás. Os carros de 2003 eram muito diferentes dos veículos modernos e as tecnologias de motores e combustíveis evoluíram significativamente desde então. Vamos explorar essas evoluções e entender por que a regra dos 70% não se aplica mais a carros de hoje. Será que você está perdendo dinheiro por acreditar nesse mito? Se voltarmos no tempo para o início dos anos 2000, veremos um cenário automotivo bastante diferente. Naquela época, os carros flex eram uma novidade e a tecnologia por trás deles ainda estava em seus primeiros estágios de desenvolvimento. No entanto, de lá para cá, o mundo dos automóveis passou por uma verdadeira revolução tecnológica. E essa revolução não se limitou apenas a motores e à mecânica dos carros, mas também a combustíveis que utilizamos diariamente. O que isso significa na prática? Que a regra dos 70%, que já era uma simplificação, se tornou ainda mais ultrapassada com o passar dos anos. Primeiro, vamos falar sobre os motores. Desde que o primeiro carro flex foi lançado, as montadoras investiram bilhões de reais em pesquisas e desenvolvimento. Esses investimentos resultaram em motores muito mais eficientes e adaptáveis, capazes de otimizar o uso tanto do etanol quanto da gasolina. Tecnologias como injeção eletrônica, turboalimentação e controle eletrônico de válvulas tornaram os motores mais inteligentes, capazes de ajustar automaticamente sua operação para obter o melhor desempenho e eficiência, independentemente do tipo de combustível utilizado. Além disso, os combustíveis também evoluíram significativamente. O etanol, por exemplo, passou por uma série de aprimoramentos em sua produção, resultando em um combustível de maior pureza e poder calorífico. A gasolina também não ficou para trás. Hoje em dia, ela contém aditivos que não apenas melhoram a eficiência do motor,
mas também reduzem as emissões de poluentes, tornando-a uma escolha mais limpa do que era no passado. Todas essas mudanças fazem com que o desempenho dos carros modernos seja muito superior ao dos veículos de 2 décadas atrás. Mas por que isso importa para você? Porque, com todas essas evoluções, a relação de consumo entre etanol e gasolina também mudou. Aquela ideia de que o etanol só vale a pena se custar até 70% do preço da gasolina simplesmente não se aplica mais a carros modernos. Para entender como essas mudanças impactam diretamente o seu bolso, precisamos olhar para os números de uma maneira diferente. Agora que entendemos como os combustíveis e as tecnologias automotivas evoluíram ao longo dos anos, é hora de colocar tudo isso à prova com um teste prático. Vamos comparar o consumo de etanol e gasolina em 2 carros de gerações diferentes e de montadoras distintas. A ideia é mostrar na prática como essas evoluções impactam o consumo de combustível e, consequentemente, sua decisão na hora de abastecer. E o melhor, vamos descobrir se a velha regra dos 70% ainda tem algum fundamento. Para esse teste, escolhemos 2 veículos bem conhecidos dos brasileiros. De um lado, temos o Voyage 1.6, ano 2013, um carro popular entre motoristas de aplicativos com mais de 100 mil quilômetros rodados. De outro lado, temos um Nissan Kicks, um SUV de sucesso, ano 2021, com um motor também 1.6, mas equipado com câmbio automático e toda a tecnologia de ponta que os carros modernos oferecem. A escolha desses 2 veículos não foi por acaso. Queremos mostrar como a tecnologia pode influenciar o consumo de combustível, mesmo entre carros que, à primeira vista, parecem similares. Vamos começar abastecendo ambos os carros com gasolina e registrando a autonomia, ou seja, a quantidade de quilômetros que cada carro percorre com 1 litro de combustível. Em seguida, repetimos o procedimento com etanol. Com os dados em mãos, fazemos a comparação direta do consumo de ambos os combustíveis em cada veículo, calculando a paridade real, ou seja, o percentual de consumo de etanol em relação à gasolina. Os números podem variar bastante entre os 2 carros, mesmo que ambos tenham motores 1.6. No Voyage, por exemplo, a paridade pode se aproximar dos 79%, enquanto no Kicks ela pode ficar em torno de 75%. Isso significa que, em alguns casos, mesmo que o etanol custe mais do que 70% do preço da gasolina, ele ainda pode ser mais vantajoso para o seu bolso. É aqui que fica claro que a regra dos 70% é uma generalização que não leva em conta as especificidades de cada veículo. Como você pode garantir que está fazendo a escolha mais econômica na hora de abastecer? Agora que já vimos como a paridade de consumo entre etanol e gasolina pode variar de carro para carro, é hora de aprender a calcular a paridade real do seu próprio veículo. Esse conhecimento é fundamental para que você possa tomar decisões informadas na hora de abastecer e, assim, economizar de verdade. Esqueça a regra dos 70% que foi popularizada há décadas. Com o cálculo correto, você vai descobrir o percentual exato em que o etanol se torna vantajoso para o seu carro específico. Para começar, é importante entender o conceito de quilometragem por litro. Esse é o dado principal que você precisará para fazer o cálculo de paridade. Primeiro, você deve medir a quilometragem do seu carro usando gasolina. Encha o tanque completamente, zere o odômetro parcial e dirija normalmente até que seja necessário abastecer novamente. Ao encher o tanque pela segunda vez, anote a quantidade de litros necessários para completar e a quilometragem percorrida. Divida o número de quilômetros rodados pela quantidade de litros abastecidos. O resultado é o consumo do seu carro em quilômetros por litro de gasolina. Repita o mesmo procedimento utilizando etanol. Encha o tanque, zere o odômetro e dirija até o próximo abastecimento. Anote os mesmos dados e faça a mesma conta para descobrir o consumo em quilômetros por litro de etanol. Agora, com esses 2 números em mãos, você está pronto para calcular a paridade. O cálculo é simples. Multiplique o consumo de etanol por 100 e depois divida pelo consumo de gasolina.
O resultado é o percentual de paridade, que indica até quanto o etanol pode custar em relação à gasolina para ser vantajoso. Por exemplo, se seu carro faz 6 km por litro com etanol e 8 km por litro com gasolina, a paridade será de 75%. Isso significa que, se o preço do etanol for até 75% do preço da gasolina, é mais econômico abastecer com etanol. Agora que você sabe como calcular a paridade do seu carro, já pode começar a aplicar esse conhecimento na prática. Mas atenção, para garantir que você está realmente economizando, é preciso considerar algumas variáveis importantes, como as condições de uso do carro e o preço dos combustíveis na sua região. Quer saber como maximizar sua economia de combustível? Agora que você já sabe como calcular a paridade real do seu carro, é hora de colocar esse conhecimento em prática e maximizar sua economia de combustível. Mas, para garantir que você esteja realmente obtendo o melhor resultado possível, é fundamental seguir algumas dicas essenciais. Essas dicas vão te ajudar a evitar erros comuns e a obter resultados precisos, permitindo que você tome a decisão mais econômica sempre que for abastecer. Primeira dica: utilize condições consistentes para medir o consumo. A consistência é a chave para uma medição precisa. Ao comparar o consumo de etanol e gasolina, certifique-se de que está utilizando o carro nas mesmas condições. Por exemplo, se você medir o consumo de gasolina com o ar-condicionado ligado e em um trajeto urbano, faça o mesmo ao medir o consumo com o etanol. Fatores como o uso do ar-condicionado, o tipo de estrada e até o número de passageiros podem afetar significativamente o consumo de combustível. Portanto, para garantir uma comparação justa e precisa, mantenha essas variáveis constantes. Segunda dica: evite medir o consumo no primeiro tanque, após a troca de combustível. Um erro comum é medir o consumo no primeiro tanque após trocar de combustível. Quando você muda de gasolina para etanol ou vice-versa, sempre resta um pouco do combustível anterior no tanque, o que pode distorcer os resultados. Por isso, é recomendável fazer a medição a partir do segundo tanque, quando o combustível anterior já foi completamente consumido. Isso garante que o dado de consumo seja preciso e reflita o desempenho real do novo combustível. Terceira dica: não baseie sua decisão apenas na distância percorrida. Muitas pessoas acabam decidindo com base apenas na distância percorrida, mas o que realmente importa é o consumo em quilômetros por litro. Este dado reflete a eficiência energética do combustível no seu carro e permite uma comparação direta entre etanol e gasolina. A distância percorrida pode variar devido a diversos fatores, mas o consumo em km oferece uma visão clara e objetiva de qual combustível é mais vantajoso para o seu bolso. Você sabia que a chave para uma economia significativa de combustível e a prolongação da vida útil do seu veículo reside em adotar práticas simples e eficazes que são muitas vezes ignoradas? Com o conhecimento certo, qualquer motorista pode transformar seus hábitos de condução e manutenção, resultando em economias financeiras substanciais e uma menor pegada ambiental. Imagine reduzir drasticamente seus gastos com combustível e manutenção, aplicando técnicas comprovadas que qualquer motorista pode implementar imediatamente. Se você deseja transformar sua experiência ao volante e ver a diferença no seu bolso e no planeta, eu tenho uma dica especial para você. No comentário fixado deste vídeo, você encontra um link para garantir seu e-book com uma condição especial. Nele, você vai descobrir estratégias ainda mais detalhadas para economizar combustível, prolongar a vida útil do seu veículo e contribuir para um meio ambiente mais saudável. Não perca essa oportunidade de transformar seus hábitos e colher os frutos de uma direção mais consciente e econômica. Agora que você já conhece as melhores práticas para medir e comparar o consumo de combustível, está pronto para colocar essas dicas em ação e começar a economizar de verdade. Quero saber de você. Acredita que as montadoras e postos de combustíveis estão manipulando os preços e a qualidade do etanol para que ele nunca seja realmente vantajoso em relação à gasolina? Me fala aqui nos comentários. Agora, quando o assunto são custos, segurança e economia, uma pergunta ainda não foi respondida para muitas pessoas. O que é melhor e mais barato para o consumidor?
um carro elétrico ou um carro com motor a combustão. Inclusive, clique no vídeo que está passando agora na sua tela e veja a análise criteriosa que eu fiz aqui no canal, calculando cada pilar necessário para se ter um carro no Brasil hoje e se sentir seguro, é claro. Então, se você gostou deste vídeo, não deixe de dar seu like e se inscrever no canal, ativando as notificações, porque posto vídeos novos todos os dias. Inclusive, te vejo no próximo.